Bom dia, tudo bem? Vou esperar todo mundo entrar para a gente começar a falar quais são os primeiros passos para a gente começar a alcançar os nossos objetivos. Vou só esperar entrar alguém para a gente já começar. Bom dia, Paula. Thaís, bom dia. Bom dia, Lohane, Ellen, Roberta. Bora começar? Então, eu quis começar, na verdade eu quis fazer essa live porque a gente já conversou muito sobre temas específicos, mas eu acho que quando a gente fala de alimentação a gente precisa rever algumas coisas para realmente funcionar. Não adianta a gente começar querendo fazer o mais lindo do mundo, o mais perfeito do mundo, porque não é assim que funciona. A gente provavelmente está vindo de uma rotina muito diferente, de uma rotina não tão saudável, e a gente precisa rever alguns hábitos para começar a dar certo. Então, não tenham a ilusão de que a primeira dieta, o primeiro treino, o primeiro tudo que vocês fizerem vai ser o mais perfeito, porque não vai ser. A gente sempre vai evoluindo com o tempo, a gente sempre vai aprendendo com o tempo, e eu acho que esse processo é muito importante. Então, a gente precisa ter em mente de que não vai ser perfeito sempre, mas que a gente precisa melhorar algumas coisas para favorecer, para ser o melhor possível na condição que a gente está, no momento que a gente está. Então, a gente precisa entender de onde a gente está saindo e para onde a gente vai. Eu acho que isso é muito importante. E aí eu separei algumas coisas que são importantes pra gente falar, que são fundamentais pra gente começar a ter resultado e que normalmente a gente não leva em consideração. Muitos pacientes, quando chegam, querem só a dieta, querem lá a lista dos alimentos, mas eles não querem mudar a rotina, não querem mudar os hábitos, e a gente precisa rever isso, a gente precisa melhorar os hábitos dessa pessoa. Então isso é importante e a gente precisa falar sobre isso, sobre o que mudar, o que fazer, o que esperar nesse comecinho de rotina. Então eu separei pra gente falar sobre sono, sobre estresse, sobre quando realmente está com fome e quando não tá, entender a importância da diminuição de alimentos industrializados. Então eu separei tudo pra gente conversar. A primeira coisa que eu separei pra gente falar foi sobre água. A gente não bebe a quantidade de água suficiente. Quem costuma beber muita água é quem trabalha no sol, na rua o dia todo, ou que fala muito. Mas nós, em condições normais, não bebemos muita água, principalmente nesse momento de home office, que a gente está o tempo todo na frente do computador, que a gente está o tempo todo mexendo no celular. A gente simplesmente deixa de beber água, a gente esquece, a gente vai deixando para depois porque tá com preguiça de levantar e ir no filtro buscar água, e a gente precisa rever isso. Eu sempre falo da quantidade de água ideal para o bebê, que é 35 ml para cada quilo de peso, então é só multiplicar o seu peso por 35. Mas a verdade é que pouca gente consegue beber essa quantidade de água porque acha muito. Tem gente que bebe um copo de 200 ml, tem gente que bebe nada, tem gente que bebe 1 litro e acha que tá arrasando. Meus pacientes chegam para mim e falam: eu bebo 1,5 litro, bebo muita água, mas 1,5 litro é nem metade às vezes do que a pessoa precisa. Então a gente precisa ter essa noção da quantidade para conseguir fazer o que é o ideal, o que é o certo, porque a gente precisa manter o nosso corpo hidratado. E por que ter uma boa hidratação é importante para a gente ter resultado, né? Para a gente ter sucesso? Porque quando a gente consegue beber água na quantidade ideal, a gente consegue entender quando a gente realmente está com fome e quando é sede. Porque os sinais que o nosso corpo dá quando ele está com fome e quando ele está com sede são muito parecidos e a gente costuma confundir. Quando a gente acha que está com fome e bebe água, normalmente essa vontade passa, porque a gente está desidratado, o corpo está pedindo água e não está pedindo comida naquele momento. Então, para quem quer emagrecer, é muito importante beber água para não ficar toda hora sentindo que está com fome e precisando de comer toda hora, beliscar toda hora, porque na verdade essa pessoa está com sede. Então, quando a pessoa começa a beber água em quantidade suficiente, ela para com esses belisquinhos que atrapalham muito a dieta de quem quer emagrecer, por exemplo. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Outra coisa que é muito importante em relação à hidratação. Quando a gente bebe água,
Consequentemente, a gente está hidratando os nossos músculos. E quando a gente hidrata os nossos músculos, a gente tem melhor rendimento no treino, né? Na atividade física, a gente consegue fazer um treino melhor, render mais. E isso é muito importante, é muito legal, porque quando a gente treina melhor, a gente consegue ganhar mais massa muscular. Então é muito importante. Oi, Cá, bom dia! Então isso é muito importante. A gente precisa beber água em quantidade suficiente, então, para entender quando realmente é fome e quando é sede. Então, a gente já consegue diminuir beliscos. E pra gente melhorar o rendimento no treino também é importante, tá bom? Outra coisa que a água ajuda muito e que tá muito relacionado a estresse e a fome, desconforto, que é o intestino. Quando a gente não bebe água suficiente, o nosso intestino não funciona. Você pode comer um caminhão de aveia, um caminhão de psyllium. Se você não bebe água, seu intestino não vai funcionar. E quem tem o intestino preso sabe que a gente fica estressado, que a gente fica de mau humor, não quer conversar com ninguém. E quando a gente está de mau humor, normalmente a gente desconta as nossas emoções na comida. Então a pessoa tende a ficar beliscando mais, a comer mais. E o intestino continua lá, travado, emperrado, não tem nada que faça mudar. Então a gente precisa melhorar a quantidade de água para melhorar o intestino e melhorar o humor consequentemente, tá? Eu sei que muita gente não liga para essas coisas de intestino, acha que é normal não ir ao banheiro todos os dias, que é normal, que doa para ir ao banheiro, mas não é normal. O ideal é que a gente tenha uma fezes que passa tranquilamente, lisinha, fininha, que quando você passa o papel higiênico, nem suje ele para limpar. Então a gente precisa melhorar muito o intestino para melhorar emagrecimento, melhorar a hipertrofia, melhorar o humor, melhorar beliscos, porque quando a gente consegue melhorar essas coisas, a gente começa a ver que tá ficando um pouco mais próximo do resultado que a gente tem, e isso é importante. Agora, eu separei pra gente falar um pouquinho sobre sono. Quando a gente dorme bem, a gente consegue melhorar os hormônios que estão relacionados à fome, como leptina, grelina. Então a gente tem menos fome, a gente tem mais saciedade, mas para isso a gente precisa começar a dormir bem. Eu já falei aqui algumas vezes sobre higiene do sono e é uma coisa que é muito real, que funciona muito, que todo mundo deveria tentar, todo mundo deveria fazer, porque quando a gente dorme bem, a gente tem um dia bom. A gente é mais produtivo, a gente sente menos fome e tudo isso influencia. Então essa produção de hormônios que a gente tem à noite, ela só vai acontecer se o nosso sono for bom, se for de qualidade. Então eu nem tinha anotado para falar sobre higiene do sono, mas eu acho que é importante a gente falar o que é o contexto, assim, como fazer, só para vocês entenderem como melhorar o sono de vocês. Então o ideal é desligar todas as luzes pelo menos 2 horas antes de dormir, ou deixar uma luz mais fraquinha, que não force tanto os olhos, deixar uma luz mais apagadinha, né? Quem tem aquelas lâmpadas que diminuem a intensidade da luz, é legal deixar no mínimo, pelo menos. O ideal é diminuir estímulo de celular, de televisão, porque tem bastante luz bem na nossa cara, né? A gente tá ali focado em ver o que a gente tá assistindo. Tomar um banho quentinho, né, morno, vestir um pijama confortável, passar um hidratante, alguma coisa que tenha um cheiro gostosinho, que te acalme. Tomar um chá se você gosta, então, de preferência, chás calmantes como mulungu, camomila, erva cidreira. Nesse horário antes de dormir, é legal evitar alimentos que tenham cafeína, chás que tenham cafeína. Então, se você percebe que é muito sensível, se toma um copo de café e não consegue dormir, deixa para tomar esse café antes de 5 horas da tarde, depois de 5 horas da tarde. Tenta não tomar mais nada que te estimule, para você conseguir sentir sono no horário que é para ser. Porque o ideal é que a gente durma um pouco mais cedo, então ali por volta de 21, 22 horas eu acho que é um ótimo horário pra gente dormir, pra gente conseguir acordar disposto no dia seguinte. Porque quanto mais tarde a gente dorme, mais a gente quer dormir no dia seguinte, a gente não quer acordar cedo. E aí a gente acorda com uma sensação de fadiga, de cansaço, e isso faz com que a gente fique mal-humorado, que a gente coma mais. Então tá tudo relacionado, a gente precisa levar isso em consideração
pra gente começar a ter resultado de verdade, para conseguir seguir por mais tempo uma estratégia, tá? Então, tentem fazer aí a higiene do sono, tentar dormir um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho melhor, porque isso faz muita diferença. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Quando a gente dorme bem, a gente diminui a quantidade de cortisol no sangue, que é o hormônio de estresse. Então, quando a gente dorme bem, a gente tende a ficar menos estressado o dia todo, que foi o que eu falei com vocês, né, sobre a higiene do sono. Então, a gente tende a não ficar tão estressado, a ter um dia melhor, a não confundir sinais de fome com sinais de sede. Então, tudo influencia, tudo caminha junto mesmo. Outra coisa, o sono estimula a produção de GH, que é o hormônio do crescimento, mas ele também está muito relacionado com a diminuição de gordura corporal, com a manutenção de massa muscular. Então é mais um motivo para a gente dormir bem, dormir a noite toda, ter um sono de qualidade, entender o porquê que você não dorme tão bem, porquê que você tem insônia, começar a investigar, porque aí você consegue ver que as coisas vão melhorando com o tempo e que os resultados vão aparecendo mesmo. Outra coisa, estimula a produção de melatonina, que ajuda a dormir melhor, né? Consequentemente, a gente tem um dia mais produtivo. E também diminui a concentração de adrenalina. Então, a gente tem um dia mais calmo, né? Menos agitado. E aí, a gente tem menos essas confusões de fome e sede. A gente consegue controlar mais os beliscos, né? Os impulsos. Então, tudo isso influencia e o sono é muito importante. E a gente deveria dar a devida atenção para ele, para não ficar todas as noites dormindo mal, dormindo tarde, virando a noite por motivos que às vezes nem são tão importantes, que não vão te levar a lugar nenhum. Então tem muita gente aí ficando acordada até tarde assistindo Big Brother. Eu sei, é legal, é divertido, mas o quanto isso vale a pena, o quanto isso pode te atrapalhar? Será que realmente é necessário ficar assistindo até tarde? Será que no dia seguinte você não fica sabendo das maiores informações? Eu acho que a gente tem que rever o que realmente é importante para a gente conseguir ter resultado de verdade. Outra coisa que é muito importante e que eu acho que pouca gente leva em consideração é o fator tempo. Então a gente precisa, quando a gente quer fazer uma estratégia, quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente precisa entender que não vai ser da noite pro dia. Não foi da noite pro dia que você chegou no estado que você tá hoje. Não é da noite pro dia que você vai ficar muito forte ou que você vai ficar muito magra. Não é do dia pra noite. Então, um dos primeiros passos que a gente tem que dar nessa mudança de comportamento, de rotina, é entender que a gente precisa ter paciência. Que não vai ser só porque a gente quer, que no estalar de dedos vai dar certo. Não é assim. Quem dera que fosse. Já pensou você chegar na frente do espelho e falar: essa pochete aqui tá me incomodando? Pronto, não existe mais. Queria que fosse assim, mas não é. Então a gente precisa entender que precisa ter paciência, que precisa ter constância, que a gente precisa entender que não é da noite pro dia, que a gente vai precisar fazer alguns esforços e abdicar de algumas coisas que a gente gosta. Não é para passar fome, mas a gente vai passar algumas vontades quando a gente quer perder alguma coisa, né? Perder um pouquinho de gordura. E que a gente vai ter que fazer algum esforço quando o objetivo é hipertrofia. Que às vezes vai ter que se forçar a comer um pouquinho mais, treinar um pouquinho mais, dar o seu melhor no treino. Então a gente precisa entender isso. Que não dá pra ter pressa. Não é do dia pra noite. Não é um milagre. Não é assim que vai acontecer. Então isso é uma coisa que a gente precisa levar muito em consideração. Outra coisa que a gente precisa entender quando a gente quer mudar alguma coisa, quer ter um resultado incrível, é que só a alimentação não é suficiente. Quando a gente come bem, a gente consegue emagrecer, mas quando a gente treina, a gente tem um resultado muito melhor, porque o treino ele molda o nosso resultado. Então, se você está emagrecendo e está treinando, consequentemente, você vai ver um pouquinho mais de definição ali no músculo, porque você está estimulando. Da mesma forma que não adianta fazer uma dieta para hipertrofia sem um treino bem feito. Então, esses pequenos ajustes, né, de mentalidade, de entender que o treino é importante, fazem diferença quando a gente quer ter algum resultado. Então, entenda que se você treinar, você vai ter um resultado incrivelmente melhor do que se fizesse só a dieta.
A dieta, no caso de emagrecimento, ela é o top 1, sabe? Ela é o importante para você ter resultado. Mas quando você treina, quando você consegue começar a ver a mudança de composição corporal, isso é incrível. Todos os meus pacientes ficam muito mais satisfeitos quando a gente associa dieta ao treino. E a gente precisa entender que realmente faz parte e que se a gente quer ficar muito satisfeito, a gente precisa fazer os dois. E como eu falei, hipertrofia sem treino não existe, sem estímulo de força não existe. Então, se você está pensando em procurar um nutricionista para fazer uma dieta de hipertrofia e não está disposto a treinar, não está disposto a ir lá pegar peso, fazer várias repetições, chegar até a falha, não é o momento para você fazer isso. Eu acho que é importante a gente entender em que momento a gente está, o quanto a gente está disposto a fazer, o quanto a gente realmente quer fazer por aquilo, porque aí a gente consegue entender se a gente vai chegar mesmo onde a gente quer ou não. Se você quer muito uma coisa, mas não está disposto a fazer o esforço que é necessário para isso, é melhor deixar para lá, para um outro momento, para um outro dia, uma outra época, quando você estiver disposto a realmente fazer o que é necessário, tá? Se você não está disposto a fazer o que é preciso, não é o momento de fazer ainda. Ou você muda a sua mentalidade e decide que esse é o momento que você vai fazer, ou você espera até isso poder se encaixar nos seus planos e na sua rotina, tá? Então, é importante ter isso em mente, porque aí você não cria falsas expectativas, não espera resultados que não vão acontecer e aí não fica frustrado, tá bom? Outra coisa que eu sempre falo e que é importante, que todo mundo vai deixando pra lá, assim como água, assim como treino, assim como sono, é diminuir a quantidade de alimentos industrializados. Gente, a gente tá numa época que tudo é muito fácil. Se a gente tá com fome, eu moro do lado de um supermercado, do lado de uma padaria. Se eu tô com fome e eu não tenho nada em casa, é muito fácil eu ir lá e buscar um cookie, um biscoito recheado, uma torradinha, uma coxinha, uma empadinha. Aqui perto da minha casa tem tudo. Eu tô no centro, então qualquer lado que eu for, eu acho uma coisa para comer. E aí a gente precisa entender que esses alimentos, eles não devem fazer parte da nossa rotina. É óbvio que a gente vai comer? É óbvio que a gente vai comer. Não tô aqui para proibir ninguém, para falar que se você comer uma coxinha, você nunca mais vai ser magro, você nunca mais vai ficar forte. Não é isso. Mas a gente precisa entender que na rotina, que na maior parte do tempo, esses alimentos não vão fazer parte. E por que não? Porque são alimentos ricos em carboidratos, então tem muito açúcar, muita farinha, muita gordura de péssima qualidade, tem pouca proteína ou nenhuma, dependendo do alimento que a gente for comprar. Não tem qualidade nutricional quando a gente fala de vitaminas e minerais, e alguns até têm qualidade nutricional, então o Toddy, por exemplo, é enriquecido com vitaminas de A a Z, quase um multivitamínico. Mas de que adianta ter um monte de vitamina no Toddy, sendo que tem um montão de açúcar, sendo que não tem um chocolate de boa qualidade? Será que isso é realmente um alimento que vai fazer parte da nossa rotina, que tem que estar presente o tempo todo? Não, não é. Você pode tomar um copo de Toddy de vez em quando? Claro, não tem o menor motivo para não fazer isso às vezes. Mas fazer parte da rotina, fazer parte das coisas que você come todo dia, não tá tudo bem, não pode, não dá pra ser assim, tá? Então a gente precisa realinhar, reavaliar as coisas que a gente faz. Outra coisa, alimentos industrializados, por ter muito carboidrato, eles trazem a sensação de fome muito rápido. Eu acho que eu já falei na live de macronutrientes, então se você tem dúvida é só você assistir no meu IGTV sobre isso. Carboidratos são absorvidos muito rápido. Então, se a gente come um alimento que é fonte de carboidrato agora, sem associação de proteína e gordura, daqui 30, 40, 50 minutos, a gente está com fome de novo e a gente consegue comer um grande volume. E o ruim de alimentos industrializados é isso. Se você pega um pacotão de fandangos e senta para ver TV, você come o pacote sem perceber. E aí, quando você acaba, você ainda tá lá, querendo pegar mais. A mesma coisa com biscoito recheado. Você consegue comer um pacote tranquilamente, consegue comer um pacote e meio, consegue comer 2 se estiver intertido e fazendo outra coisa, não estiver prestando atenção no que está fazendo. Então, alimento industrializado é ruim por isso,
porque a gente consegue ter uma palatabilidade muito alta, porque são coisas gostosas, né? Muito carboidrato, muita gordura, e associado é muito gostoso, mas a gente perde o controle. Quem nunca terminou um namoro e enfiou a cara num pote de sorvete? A gente consegue comer 2 litros de sorvete fácil, em 30, 40, 50 minutos. E é isso que a gente não quer quando a gente quer ter resultado. Então a gente precisa realinhar o que a gente quer, realinhar o nosso objetivo para conseguir chegar onde a gente quer de verdade, onde a gente está disposto a chegar, tá? Então não tô proibindo ninguém de comer alimento industrializado, porque todo mundo come em algum momento, mas não é para ser todo dia, não é para ser sempre, não é para fazer parte da rotina, tá? É importante que vocês lembrem disso. Eu sei que é uma coisa que eu falo com muita frequência, mas a gente precisa lembrar, tá? Eu preciso que vocês gravem isso. Então a gente já falou de sono, de água, de estresse, de tempo, né? Paciência, de fazer atividade física, de alimentos industrializados. E agora a gente precisa falar de realmente entender quando é fome, quando é sede, quando você já tá cheio, é hora de parar de comer, que é falar sobre alimentação consciente, né? De ter uma atenção plena ali na hora que você tá comendo, que é prestar atenção no seu prato. Então, desde a hora de servir, começa a colocar os alimentos de acordo com o que é mais nutritivo, de acordo com o que traz mais nutrientes para você. Tenta prestar atenção na quantidade e não só ir colocando automático, enchendo o prato. Quando a gente está em restaurante, a gente normalmente faz isso. Esses restaurantes que a gente não paga pelo peso da comida, sabe? Que a gente paga um preço só para ir lá encher o prato. Gente, a gente enche o prato porque, sei lá, é R$20 para comer à vontade, então eu vou comer à vontade, vou fazer um estrago nesse restaurante, vou comer tudo que tem, e aí a pessoa vai e coloca um montão de tudo. A pessoa pega lasanha, macarronese, salpicão, macarrão, batata frita, a pessoa enche o prato. E normalmente a gente enche o prato de carboidratos, que é o que eu falei, a gente absorve muito rápido, sente fome muito rápido. Então começa a prestar atenção no prato desde a hora de montar. Começa montando pela salada, capricha na salada, capricha nos vegetais, nos legumes. Depois disso, coloca a proteína, então carne, ovos. Se você não come proteínas de origem animal, então capricha em leguminosas, né? Feijão, ervilha, grão de bico. Depois você começa a colocar os alimentos que são fontes de carboidrato. Porque quando você começa a prestar atenção na montagem do seu prato desde o comecinho, você consegue entender qual é a quantidade que você realmente tem o costume de comer. Se tá comendo demais ali é porque tá no restaurante ou porque tem um alimento que você gosta e você sabe que tá exagerando, mas quer exagerar porque é uma coisa que você ama e que tá comendo uma vez no mês. Eu acho super ok também, mas a gente precisa entender quando é que a gente tá exagerando, quando é que a gente tá seguindo o padrão, porque a gente consegue ter um controle maior. E eu acho que é importante a gente ter esse controle da nossa alimentação como um todo, tá? Então é isso, começa a prestar atenção desde o momento da montagem e aí a hora que vai comer, come com calma. Então pega aqui sua garfada de comida, põe na boca, descansa o garfo, mastiga, 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 mastiga de novo, com calma. Não é só para colocar a comida, dar 1, 2 mastigadas e engolir. Não é para ser assim. Você dificulta muito a digestão, o seu intestino sofre e não é para ser assim, tá? Então mastiga com calma, come devagar, para dar tempo do seu cérebro associar que você está satisfeita, que você não precisa comer aquilo tudo que você colocou no prato se já estiver satisfeita, tá? Não é para sentir que tá cheio, empanturrado com a comida até aqui, morrendo de nem conseguir respirar, não. Não é essa sensação de satisfação, tá? A sensação de saciedade é quando a gente come o suficiente para sentir que naquele momento não precisa comer mais. Não é para sentir mal-estar, não é para sentir desconforto, tá? Não é para ser assim, não, tá? Então come devagar, mastiga, conversa com alguém. Então é legal sentar na mesa mesmo para comer com a sua família ou com amigos de trabalho, com quem você tiver realmente contato. Conversa um pouco, então come um pouquinho, mastiga, descansa, conversa um pouco entre uma garfada e outra, porque aí você vai comer com calma, vai comer com tempo, vai prestar atenção no prato e aí vai conseguir
ter mais resultado, porque não está exagerando na comida, não está mastigando muito pouco, então o intestino não vai sofrer para digerir, o estômago não vai sofrer, e é isso que a gente precisa prestar atenção, tá? Ter calma, paciência para comer, porque é isso que é importante. E óbvio, montar o prato da maneira certinha, né? Começando pela salada, como eu falei. E sempre que sentir fome, bebe água. Às vezes você não tá com fome, às vezes é sede. Então, sentiu um pouquinho de vontade de comer, vai lá e bebe água. Passou 10 minutos, essa fome não passou? Talvez você realmente está com fome. Então vai lá, faz um lanchinho leve, saudável, nutritivo. Ou se tiver na hora do almoço, vai lá e almoça, come direitinho, com bastante salada, com bastante vegetais, porque você vai conseguir ter uma qualidade nutricional, tá? Então, quando a gente, só para fazer um resumo, a gente falou sobre os primeiros passos que são importantes para começar a ter resultado, que são hidratação correta, sono de qualidade, modulação de estresse, ter consciência de que não vai ser rápido, fazer atividade física, diminuir o consumo de alimentos industrializados e ter uma alimentação plena, consciente, né? Para conseguir entender quando realmente você está saciado, que não precisa comer mais, tá? Então esses são os passos que a gente precisa seguir para ter resultado, para ter constância, para conseguir ver as coisinhas mudando no nosso corpo, na composição corporal, aos poucos, tá? Então, anotem esses passos que são importantes, coloquem aí na frente de vocês, colhem na geladeira, para sempre que passar, lembrar que precisa ter constância, precisa ter paciência, precisa fazer todos esses pequenos passos todos os dias para conseguir ter sucesso, tá? Renata, o que acontece com ansiedade? Apesar da gente poder fazer alguma coisa nutricional, a gente precisa de um acompanhamento psicológico. Então, o ideal é conversar com o seu psicólogo, entender o que desencadeia essa ansiedade para a gente conseguir melhorar isso, tá? Em relação ao fator nutricional. Mas o seu nutricionista, ele não vai saber identificar aonde é que você fica ansiosa, o quanto isso influencia na sua alimentação. Isso tem que vir de uma conversa com o seu psicólogo, tá? Ontem eu perguntei para algumas pessoas o que elas precisavam mudar na rotina. Deixa eu ver. Débora falou exatamente o que a gente conversou na live hoje, que é melhorar o sono e o treino, que são um dos primeiros passos que a gente precisa fazer para melhorar os nossos resultados. A gente precisa dormir bem para conseguir ter um dia mais produtivo, para diminuir hormônios de estresse, para melhorar os hormônios, né, de saciedade, para a gente melhorar o controle da nossa fome. Então, realmente é muito importante. E o treino é importante para a gente ver uma mudança de composição corporal, para a gente conseguir ver o quanto o nosso corpo se molda com a atividade física. Então, realmente é muito importante. Eu tô aqui na torcida para dar certo, viu, Débora? Deixa eu ver o que mais. Sara disse que precisa variar os alimentos. E isso é importante. Quando eu falei de comer com atenção, de montar a salada, né, de prestar mais atenção nos vegetais, nos legumes, é disso que a gente fala, de variedade. Porque como eu falei na live de macronutrientes, e eu comentei um pouquinho de micronutrientes nela, cada alimento é fonte de uma vitamina, de um mineral. Então, a gente precisa ter um pouquinho de cada um. Não todos os dias, senão a gente vai fazer um prato gigante, mas ter uma alternância entre os alimentos para a gente conseguir absorver o máximo de cada um. Então, variar a alimentação é realmente muito importante quando a gente fala de saúde intestinal, de saúde como um todo. E é muito legal prestar atenção nisso e tentar melhorar mesmo. Uma coisa que é legal, só para dar uma dica, é preparar esses alimentos e já deixar pronto. Então, por exemplo, lava o alface da semana toda, seca, guarda, rala a cenoura, beterraba, cozinha brócolis, couve-flor, deixa congelado para só descongelar na hora de comer, porque aí fica mais fácil de conseguir ter uma variedade maior. Deixa o tomate picadinho, pimentão, porque aí você consegue ter mais variedade. Então, o preparo é muito importante.
Lucimeire disse que precisa melhorar os horários. Então, entra na rotina, né? Num horário para ter um treino. Porque quando você define horário para suas obrigações, você consegue cumprir elas. Então, se você decidir que todos os dias vai treinar 7 ou 8 da manhã ou da noite, enfim, se você cria esse compromisso, é muito mais fácil de conseguir cumprir todos os dias. A mesma forma as refeições. Se você tem um plano alimentar e tem horário definido, conseguir seguir esses horários é importante. Você consegue ter mais adesão, consegue fazer tudo direitinho. Então, realmente, estabelecer horários é importante, sim. Inclusive, horário para dormir, para assistir TV. Porque, por exemplo, se você define que vai dormir 10 e define que vai assistir TV até 8, já entra ali na parte de higiene do sono. Então, é importante, sim, levar em consideração essa mudança de horário. Mais uma. Lari disse que precisa melhorar o sono. E é o que eu falei, sono é fundamental, dormir bem é muito importante para a gente conseguir fazer essa modulação de hormônios, né? Essa melhora de estresse, conseguir ter um dia mais produtivo, com menos fome. Então, realmente é muito importante. E eu acho que eu acabei. Prontinho, gente. Encerramos a live, então, por aqui com o assunto que foi proposto. Ficaram com alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar, que querem comentar, que querem a minha ajuda? Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada pela companhia de sempre. A gente se encontra na próxima terça, às 8h18 da manhã. Já coloquem aí para despertar. E logo, logo eu volto para falar o tema da próxima live com vocês, tá bom? Beijo, boa semana, até a próxima!